podcast Quem Cala Consente entra neste episódio numa terceira fase, numa grande nova etapa para que tu consigas atingir uma melhor versão de ti. É essencial que tenhas ouvido os episódios anteriores antes de continuares, até porque foi nesse caminho que eu fui expondo as bases para seguirmos mais longe em conjunto. Já te falei de autoconsciência, já te falei de autoimagem, já te falei de uma série de técnicas de gestão da tua vida pessoal. Agora vamos trabalhar algumas técnicas de ligação com o outro e por isso hoje vamos falar de consciência social. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 41º episódio do meu podcast. Já tenho um plano virtual à minha frente para a nova fase. Queres conhecê-lo? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Alguma vez foste abordado por um colega de trabalho sem que tu dissesses nada? Um colega que compreendeu o tipo de dia que tu estavas a ter e por onde a tua mente andava a vaguear? Ele sabia exatamente que tu poderias não estar num dos teus melhores dias, que poderias ter tido aquela reunião com aquela pessoa. Provavelmente porque era possível vê-lo estampado na tua cara. Ele soube que não era a melhor altura para te incomodar e provavelmente deixou arrefecer primeiro as tuas gasturas e canturas do dia. Já te aconteceu ires ao café do costume e vês que aquela empregada de mesa sabia exatamente o que cada cliente precisava? O casal que estava no seu próprio mundo, ao fundo, preferindo estar a sós, ou o outro casal que recebe com agrado uma conversa nova de uma pessoa nova, enquanto noutra mesa está um tipo mais profissional, sempre cordial, mas que não gosta de conversa fiada. Como é que ela consegue avaliar estas mesas tão rapidamente? Como é que ela é capaz de entender os outros? Afinal, que competências usaram estas duas pessoas para reconhecer e compreender os estados de humor das pessoas e dos grupos que os rodeiam? Claro que ambos podem ser veteranos experientes de uma qualquer área, como a programação neurolinguística. Ainda assim, esta é uma competência que provavelmente aprenderam e praticaram ao longo do tempo da sua vida pessoal, tendo consciência social. Eles, depois de olharem para dentro, depois de desenvolverem o seu autoconhecimento, o seu conhecimento próprio, ficaram preparados para desenvolver uma capacidade que chamamos consciência social. A consciência social está centrada na nossa capacidade de reconhecer e de compreender as emoções dos outros. Sintonizarmos-nos com as emoções dos outros à medida que interagimos com eles vai ajudar a obter uma visão mais correta daquilo que nos rodeia, daquilo que afeta tudo. As relações, as ligações, as interações e o resultado de todas estas coisas acabadas em ões. Para tu construires as tuas competências de consciência social, darás por ti a observar as pessoas em todo o tipo de situações. Poderás observar alguém ao longe enquanto está numa fila para pagar o supermercado, ou então no meio de uma conversa, observando os interlocutores a conversar. Aprenderás a detectar a linguagem corporal, as expressões faciais, as posturas, o tom de voz e até o que está escondido sob a superfície, como, por exemplo, as emoções e os pensamentos mais profundos. Uma das coisas mais intrigantes na construção de um sentido apurado de consciência social é que esta veio demonstrar que as emoções, as expressões faciais, a linguagem corporal são transversais a diferentes culturas. Podemos utilizar esta competência onde quer que nós estejamos. A lente através da qual olhamos para o mundo deve estar limpa. Certificarmos-nos de que estamos presentes e de que somos capazes de dar aos outros a nossa total atenção é o primeiro passo para nos tornarmos mais conscientes socialmente.
Olhar para fora não é apenas usar os olhos, significa ativar os sentidos na sua totalidade. Podemos estar na totalidade dos 5 sentidos e incluir também a vasta quantidade de informação que nos chega ao cérebro através de um 6º sentido, as emoções. As emoções podem ajudar-nos a detectar e a interpretar as pistas que outras pessoas nos enviam. Estas pistas ajudam-nos a que nos ponhamos no lugar dessa outra pessoa para poder ter uma conversa positiva, funcional e contribuir para um melhor mundo à nossa volta, o que vai certamente contribuir para que nós nos tornemos uma melhor versão de nós mesmos. Existem imensas estratégias de consciência social, existem imensas formas de nós nos desenvolvermos. No âmbito de um podcast, certamente será difícil eu transmitir-te o que é que cada linguagem corporal quer dizer ou quais são os microsinais das expressões faciais. No entanto, há algumas estratégias que eu te posso transmitir e é isso que eu irei fazer no podcast de hoje. Desta vez, vamos olhar para fora. O nome é importante. Talvez te tenham dado o nome de um familiar especial ou de um amigo da família, talvez seja por causa de um filme, ou talvez o teu nome tenha uma alcunha que abrevia o nome e te transforma de alguma maneira. Seja qual for a história por detrás do teu nome, é parte essencial da tua identidade, quer queiras, quer não. É uma sensação ótima quando alguém se lembra do nosso nome e o usa certo. Ainda que não gostes do teu nome, quando alguém te chama pelo teu nome, cria um elo de ligação, cria um vínculo emocional. Cumprimentar alguém pelo nome é uma das estratégias de consciência social mais básicas e até mais influentes que nós podemos adotar. É uma forma pessoal e significante de iniciar um contacto com seja quem for. Se tens tendência a fechar-te em situações sociais, cumprimentar alguém pelo nome é uma forma simples de te fazer notar. Usares o nome vai derrubar barreiras e passa uma impressão calorosa e acolhedora de ti mesmo. Além disso, estarás já a positivar o início da conversa. E mesmo que tu sejas uma borboleta social, cumprimentar alguém pelo nome continua a ser uma excelente estratégia para tu utilizares. Claro que podes ser daqueles que diz eu sou bom com caras, mas não com nomes. Ou então, se és daqueles que têm uma tendência a esquecer-se do nome das pessoas 30 segundos depois de as conhecerem, eu desafiava-te a treinares e desenvolveres esta estratégia na tua vida. Recorda, lembrar-te do nome de alguém é um exercício cerebral. E pode ser necessário tu teres que o praticar. Não existem pessoas que se esquecem de nomes ou que são melhores com caras e más com nomes. Isso é desculpa. Treinar mentalmente todo tipo de conversação é essencial para uma boa consciência social. Não te esqueças que, ao cumprimentar as pessoas pelo nome, não só as estás a reconhecer pela essência de quem são, como também dás a ti mesmo a possibilidade de te manteres em contacto com essa pessoa de uma forma mais profunda. Portanto, torna num objetivo lembrar-te dos nomes das pessoas quando falas com elas. Foca-te mentalmente em positivar o início de qualquer conversa. A linguagem corporal. Pergunta a qualquer profissional de póquer o que é que estuda com mais atenção nos seus oponentes e ele dir-te-á que procura pequenas mudanças no comportamento que indiquem a confiança que um jogador tem nas cartas que tem na mão. Verificam postura, movimento dos olhos, os gestos das mãos, expressões faciais. Como te disse, vai ser extremamente complicado eu conseguir te transmitir detalhes da linguagem corporal através de um podcast. Ainda assim, posso falar-te da importância da tua atenção redobrada à linguagem corporal e do teu treino em entender cada movimento dos outros que te rodeiam. Para todos nós é igualmente importante tornar-nos peritos na leitura da linguagem corporal dos outros, sabermos como as pessoas se estão realmente a sentir e conseguir planear uma resposta adequada. Para obter uma leitura completa de alguém, faz uma avaliação da linguagem corporal da cabeça aos pés. Começa com a cabeça e o rosto.
Os olhos comunicam mais do que qualquer outra parte da anatomia humana. Manter o contacto visual pode revelar se uma pessoa é de confiança, sincera ou interessada. Olhos agitados ou um pestanejar exagerado podem sugerir alguma falsidade ou alguma coisa a esconder. Pessoas cujos movimentos oculares são muito relaxados, mas que ainda assim estão muito atentos para com quem estão a conversar, são pessoas muito mais sinceras, muito mais honestas. Depois de veres e avaliar e de treinar a perceber os outros através dos olhos, depois repara no sorriso das pessoas. Se é autêntico, se é forçado. Os investigadores conseguem distingui-los. Por isso, transforma-te num investigador. Percebe as rugas da pele quando alguém sorri, se acompanha a boca e os olhos, por exemplo. Assim que tiveres terminado com o rosto, avança para os ombros, o tronco, os membros, os movimentos das mãos. Se os ombros estão descaídos, se estão naturalmente direitos, se é uma pessoa que está sempre irta, se é uma pessoa que está sempre relaxada. O corpo comunica sem parar e é uma fonte abundante de informação. Assim sendo, observa com propósito a linguagem corporal durante reuniões, durante eventos sociais, durante toda a tua interação com os outros. Quem sabe, te transformas num excelente jogador de póquer e vais apanhar o bluff da vida. A pergunta como desbloqueador de conversa. Por vezes, as conversas não correm como planeado. A outra pessoa não fala tanto quanto tu falas, ou porque ela é monocórdica, ou porque faz muitos silêncios, ou porque simplesmente parece estar aloada. Quando estás com alguém, 10 segundos de silêncio parecem uma eternidade. Por vezes, até estremecemos de tão constrangedor que é. O que precisamos é de recorrer imediatamente à pergunta que trazemos na manga, como um desbloqueador de conversa. Ou seja, começa a treinar-te a ter as perguntas certas para os momentos certos. Uma pergunta que trazes na manga é aquilo que tu usas pelo simples não para evitar todos os processos de silêncio constrangedor que pode de alguma maneira interferir negativamente na tua relação, na tua conversação, na tua ligação ao mundo exterior. Esta estratégia de consciência social dá-te tempo para conheceres alguém um pouco melhor e faz com que cries vínculos e laços através do conhecimento do outro. Perguntas podem ser qualquer coisa como: o que é que pensas sobre isto ou aquilo? Escolhe sempre temas que sejam importantes para ti e que saibas serem de alguma forma importantes para o outro. Evita temas da moda, evita temas que vão causar discórdia ou evita simplesmente falar do tempo. O conversador versátil sabe exatamente quando usar uma pergunta que guarda na manga para qualquer momento mais parado de uma conversação. Por isso, está sempre atento. Quando a conversa precisa de um impulso, mesmo que haja uma mudança brusca de tema, é a altura de usares as tuas perguntas que trazes na manga, que trazes preparadas para evitar um problema, para evitar uma situação de constrangimento conversacional. Limpar a tralha. Para sermos socialmente conscientes, temos de ser socialmente presentes e eliminar todas as distrações. Especialmente aquelas que temos nas nossas cabeças. Estas distrações internas são semelhantes à tralha que temos guardada na garagem ou no sótão, ou naquele armário que já não abrimos há não sei quanto tempo. Há lá coisas úteis? Provavelmente. Mas está cheio e é difícil encontrar aquilo que nós precisamos quando vamos à procura. A solução? Limpar a tralha. Primeiro, todos nós temos conversas a decorrer dentro da nossa cabeça. Estamos constantemente a falar connosco. Estamos tão ocupados a ter estes diálogos internos que bloqueamos o mundo exterior e é contraproducente para a consciência social. Tu estás constantemente em diálogo interior. O grande culpado disto é, obviamente, o teu autoconhecimento. E foi para isso que trabalhamos neste podcast, o teu autoconhecimento, que sejas mais consciente de ti, irás evitar essa necessidade de constantemente estar a pensar dentro do teu mundo. Se estiveres em diálogo interior,
raramente estarás disponível para o diálogo exterior. Portanto, é sempre importante que percebas que quando estás com alguém, quando te dispões a uma conversação, quando te dispões a estar com o teu mundo exterior, relembra-te que há uma conversa para ouvir, há algo para aprender, há pessoas a avaliar, analisar e tornar positiva a conversação. E isso sim é consciência social. Para o teu diálogo interno e entrega-te ao teu diálogo externo. Se tiveres más conversações, se tiveres más ligações com os outros, certamente a tua consciência social estará em perigo, estará em risco e tu ficarás preso dentro de ti sem qualquer ligação ao exterior. Viver o presente. Ninguém sabe viver melhor no momento presente do que uma criança. Uma criança não pensa no que aconteceu ontem, ou no que vai fazer mais logo à tarde, ou o que vai ter que fazer amanhã. No momento, ela é uma espécie de super-herói e enquanto não dá tréguas aos vilões, nada mais existe no mundo. São seres de momento. Os adultos, por seu lado, preocupam-se com o passado. Não devia ter feito aquilo. Ou preocupam-se excessivamente com o futuro. Como é que eu vou lidar com isto amanhã? É impossível manter o foco no presente, enquanto o futuro e o passado são preocupações. A consciência social requer que tu vivas no momento presente com a mesma naturalidade que uma criança o faz, para que possas reparar no que é que está a acontecer contigo e com os outros. Faz do momento presente um hábito. Isto aumentará as tuas competências de consciência social. Se começares já a partir de hoje a perceber que quando estás no ginásio, tu estás no ginásio. Quando estás numa conversa com um amigo, tu estás na conversa com o amigo. Quando estás a trabalhar, tu estás a trabalhar. Quando estás a conduzir, tu estás a conduzir. Não utilizes tempos de uma coisa para pensar em outra. Onde quer que tu estejas tão presente quanto te possível, para que possas ver as pessoas ao teu redor e para que experimentes a vida no momento, desenvolver o poder do agora, que é, aliás, um dos episódios do podcast Quem Cala Consente que ainda te deverias recordar. A importância do treino. Habitualmente, em especial num curso de programação neurolinguística, ensino que é importante termos o nosso tempo de avaliação e análise dos outros, uma espécie de estudo de campo, uma espécie de desenvolvimento de competências que nós vamos necessitar para a vida. Não houve alguém já que disse que o importante na vida é a viagem e não o destino? É que para nos tornarmos socialmente conscientes, precisamos de nos lembrar de desfrutar da viagem e de reparar nas pessoas ao longo do caminho. Quando estamos focados apenas em chegar à próxima reunião, ou chegar ao sítio que temos marcado, ou a começar um novo período das aulas, em ver um novo paciente, em chegar a todos os pontos de venda de clientes, ou em despachar-nos para enviar um e-mail, estamos a perder todas as pessoas que há entre os pontos A e B. Para dedicar algum tempo à viagem, reserva tempo para caminhar pelo espaço no qual trabalhas, a observar o que é que te rodeia. Reserva tempo para caminhar pelos sítios por onde tu estás. Reserva tempo para observar tudo. Reserva tempo para treinar. Por exemplo, decidis fazer uma simples caminhada, ir-te-á ajudar a sincronizar-te com as outras pessoas, com as emoções destas, porque enquanto fazes a caminhada, estarás a trabalhar, a avaliar, a analisar e a treinar a tua capacidade de consciência social. Percebe o que os outros estão a pensar, porque estão numa azáfama, o que sentem, como estão, e tudo isto é importante, que tu vás treinando nessa caminhada. Perceber tudo isto é importante. O estado de espírito das outras pessoas pode dar-te pistas muito importantes sobre como as coisas estão a correr. O estado de espírito das outras pessoas pode dar-te coisas muito importantes, tanto a nível individual como a nível coletivo. Perceber que os outros têm sentimentos, têm pensamentos interiores também, vai desenvolver a tua capacidade de os entender. Por isso, reserva na tua agenda pelo menos uns 15 minutos diários de treino de entender o outro.
Aos poucos, ir-te-ás transformar cada vez mais numa pessoa preparada, numa pessoa com consciência social. A arte de ouvir. Eu sei que isto pode parecer um bocado básico, quase demasiado básico para ser mencionado, mas ouvir é uma estratégia e uma competência que está a perder o terreno na nossa sociedade. Quase todos nos julgamos bons ouvintes, mas se os adultos jogassem hoje aquele jogo antigo do telefone estragado, quão exata seria a mensagem final? Ouvir exige concentração, e a concentração não é fácil de se conseguir, principalmente nos dias de hoje, onde estamos atafolhados com o nosso pensamento e, como se não bastasse, temos as redes sociais, o telemóvel constantemente, as mensagens para responder, os videozinhos da treta e aquelas coisas que só nos comem tempo e que, quando nós notamos, perdemos vida, tempo e capacidade intelectual e até capacidade de positivar uma conversação e de ligar aos outros. Ouvir não é apenas ouvir palavras, é também ouvir o tom, a velocidade, o volume da voz. O que é que está a ser dito? Há alguma coisa que não esteja a ser dita? Que mensagens estão escondidas sob a superfície da frase? Podes ter assistido a um discurso ou uma apresentação nos quais foram escolhidas palavras poderosas, mas o tom, o ritmo, o volume, o timbre não estiveram ao mesmo nível dessas palavras poderosas. Em vez disso, é provável que estes estivessem alinhados mais com um estado mental do orador. E se tu percebeste isso, então, certamente, já estás a ganhar consciência social. Claro que se estás simplesmente a ouvir as palavras, enquanto olhas para o teu telemóvel ou estás a pensar na morte da bezerra, é perfeitamente natural que a tua capacidade de consciência social seja cada vez menor. Portanto, fica o conselho. Quando alguém estiver a falar contigo, bloqueia tudo o resto e ouve plenamente até que a outra pessoa acabe de falar. Quando estiveres a atender uma chamada telefónica, não te ponhas a escrever um e-mail. Quando o teu filho te fizer uma pergunta, fecha o portátil, desliga o telemóvel. Olha para ele quando respondes. Quando estiveres a jantar com a família, evita a televisão, evita a distração. Quando estiveres numa reunião, fecha a porta, senta-te próximo das pessoas para que possas concentrar-te e ouvir. Coisas simples como estas irão ajudar-te a estar no momento presente, a detectar indícios que as outras pessoas enviam e a ouvir realmente o que está a ser dito. As regras do jogo social. A consciência social vai muito além da detecção de indícios emocionais nas outras pessoas. Imagina que inicias um novo trabalho numa empresa. Para seres bem-sucedido, precisarás aprender e agir de acordo com a cultura daquela empresa. É-te atribuído um espaço que vais partilhar com outra pessoa, por exemplo. Para conseguires ter uma boa relação com essa pessoa, também precisarás de saber de que modo o contexto cultural e familiar dessa pessoa influenciam as expectativas que ele tem em relação a ti, em relação a ele e em relação a toda a empresa. Portanto, sim, o jogo social tem regras. Em grande medida, saber dizer o que é correto em certas situações sociais vem com a compreensão das regras deste jogo cultural. O nosso mundo é um caldeirão de vastas e diferentes culturas. Estas culturas interagem, vivem, negociam entre si de acordo com as regras bastante específicas de convivência social. Não há forma de contornares isto. É um requisito aprender a tornar-te emocionalmente inteligente através das diferentes culturas e interação com cada uma delas. O segredo para venceres neste jogo cultural é tratares os outros da forma como eles desejam ser tratados. É entenderes tudo isso para positivar a tua ligação com eles. O truque é identificar as diferentes regras em cada cultura, em cada local que estás, com cada pessoa com quem estás e com quem interages. Então, e como fazer para dominar vários conjuntos de regras de uma só vez? O primeiro passo é ouvires e observares ainda mais durante um período longo para que vás recolhendo informações e percebendo as pessoas com as quais comungas determinados locais e momentos da vida.
Recolhe múltiplas observações e pensa antes de tirar conclusões precipitadas. Coloca-te nos pés do outro, tal como nós já vimos em episódios anteriores. As tuas perspectivas nunca estarão 100% corretas. É apenas a tua verdade e a outra pessoa terá a sua própria verdade também. Dentro deste jogo, nunca te esqueças de carregar contigo as tais perguntas que podem ser desbloqueadores de conversa e não só desbloquear uma conversa, mas principalmente obter mais informações para melhorar o teu trato com as pessoas com as quais necessitas de consciência social. E foi desta maneira que nós iniciamos a nova fase deste podcast. Hoje foi apenas uma leve introdução, mas com um tema muito importante, que é a consciência social. Ligar-te aos outros é muito importante. A partir deste episódio, iremos começar a traçar a ponte entre o eu e o que está fora do eu. A ponte entre ti e os outros. A ponte é uma passagem para outra margem. Passagem para outra margem. Desafio pairando sobre o rio. A ponte é uma miragem. De alguma forma é mesmo importante esta consciência social para que tu vivas mais feliz e consigas atingir uma melhor versão de ti. Sabes, os atores fazem constantemente uma coisa, que é colocarem-se no papel do outro, neste caso, das suas personagens. Eles põem-se na pele de personagens e vivem um outro modo de vida. Os atores canalizam as mesmas emoções e sentimentos, incorporando a mente e as motivações de outros personagens. Da mesma forma, eu queria que fosses treinando durante os próximos tempos, como se fosses um ator. Pôr-te no lugar da outra pessoa é o grande trunfo da consciência social no seu melhor. E não é apenas para os atores. É o para cada um de nós que querem ganhar uma perspectiva, uma compreensão mais profunda dos outros, melhorar as formas de comunicação e identificar problemas antes que estes se agravem. Se pensas que não precisas disto, quando é que foi a última vez que pensaste quem me dera ter percebido que não sei quem se estava a sentir assim? Se eu soubesse antes eu não tinha dito aquilo. É que se estás a desejar, então é porque já foi tarde demais. Se tivesses treinado a tua consciência social, tinhas sido mais útil para essa pessoa e tinhas sido principalmente mais útil para ti. Até lá, vai continuando todo este trabalho para conseguires seguir o tal plano para viveres em pleno. É por aí estás que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast e permitir que outros tenham acesso a esta mensagem de ligação ao mundo. De resto, já de seguida, comenta nas redes sociais. Se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala consente. Quem cala consente. Podcast por Mário.